Olá, amados. Bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo, ungido de Deus, a unção que despedaça todo o jugo, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. O Espírito é a verdade, da qual a palavra nos diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Através do Espírito de Cristo andamos em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, da qual ele disse: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho amado diz: ide e anunciai o evangelho a todos os povos, línguas e nações, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que encontre a salvação, assim como ele encontrava com pecadores e dizia: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Hoje chegou salvação nesta casa, aleluia, aonde todo aquele que persevera com o coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e perseveramos porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e demonstramos pelo bom proceder do qual ele nos conhece através das atitudes. O livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 9, diz: aquele que for de condição humilde deve sempre gloriar na sua... Se tiver de gloriar, glorie antes na sua fraqueza, porque a sua graça nos basta. Mas deve estar segundo a sua dignidade, a qual o próprio Jesus, que é o único digno, porque não há um justo sequer, mas ele é o Cordeiro, ele é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz, é digno, é o Cordeiro, da qual ele nos torna digno e nos ensina. Aquele que for de condição humilde, apoie-se em sua dignidade. Dignidade é uma condição, uma moral, segundo o caráter daquele que persevera, jamais inclinando para o mal. Ele sempre está vencendo o mal pela benevolência. Nele não existe maledicência. É sempre um benfeitor em prol do reino dos céus, do qual a dignidade se resume àquilo que Jesus disse em relação à lei e os profetas: tudo aquilo que queres que façam contigo, faça para com o próximo. Aonde bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, a comida e a bebida do Pai que Jesus fez, e assim aqueles que perseveram segundo o Filho, aonde está em unidade com eles e persevera da mesma forma, seja em ações, seja na fala, sempre usando da justiça e da benevolência, porque não usamos da ira humana. A ira humana não produz a justiça divina, e a única forma de alcançar a justiça divina é ser justificado segundo a justiça daquele que o Pai lhe concedeu o poder e autoridade para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exercer o direito. Ninguém se alcança justiça, seja... Jesus já dizia: se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, jamais alcançareis a justiça. Mas quando nós não usamos a ira humana e clamamos aquele que dele é a ira e a vingança, ele tudo opera e executa. Mas jamais devemos, seja em ações, seja em palavras, usar e louvar as atitudes dos ímpios, e nem tampouco
invejar daqueles que prosperam segundo a impiedade, mesmo porque nós sabemos do seu fim. A palavra diz: não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo, do qual o próprio Jesus nos ensina: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, aquele que se de condição humilde sempre tem ciência que aquele que se humilha a si mesmo será sempre exaltado, já aquele que exalta a si mesmo será grandemente humilhado pelo nosso próprio Senhor, daquele do qual nós acionamos a justiça, porque não usamos da justiça terrena, mas usamos a justiça divina, daquele que nós depositamos a confiança, ainda que, segundo a justiça terrena, homens por condições financeiras elevadas utilizam do suborno, utilizam dos meios de corrupção. Sabemos do fim deles, porque o Senhor se opõe a todo tipo de arrogância, a todos aqueles que oprimem o povo, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Grande é a queda e a ruína, e triste fim para aqueles que perseveram desta forma, aonde são dogmáticos em achar que aquilo que sabem é que é correto, por isso não permitem ser amoldados segundo aquele que nos ensina que o menor e o que está a servir aqui, ele é grande no reino dos céus. Por isso, é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã a misericórdia e benignidade, que ele é riquíssimo, e fartos são aqueles que usam da misericórdia para com o próximo, aonde nós exortamos para que eles venham se arrepender no dia chamado hoje e alcançar a sabedoria do alto, onde, segundo os atos que andamos segundo a justiça, somos galardoados segundo as atitudes de benevolência. Mas aqueles que continuam por entendimento de próprios olhos, aonde o entendimento é desviar do mal, e ninguém se desvia do mal, só se produz os bons frutos se for pela videira verdadeira. Temos que estar segundo o Espírito que nos adverte constantemente, aonde se testifica pela palavra que estamos sendo cumpridores, e o próprio Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos cumpridores e haveremos de herdar a terra, a nova terra, o novo céu, aqui ainda a vida vindoura, da qual é a nossa alegria do Espírito Santo. Aqui ele nos ensina: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Assim nós não temos solicitude com esta vida, nem tampouco daquilo que é terreno, porque aquilo que havemos de herdar, ele já nos comunica, sabemos que ali haverá o Shabat, o repouso do Senhor, daqueles que trabalham de segunda a domingo, porque ele não agrada daqueles que largam mão do arado. Temos que estar produzindo em prol do reino dos céus, temos que estar trazendo a sua justiça aqui na terra como no céu, para que a palavra se cumpra, e sabemos que nada pode impedir o seu agir, assim como nada também nos distancia de herdar aquilo que é eterna Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Por isso nem mesmo a primeira morte é capaz de nos separar daquele que vive e reina e governa com justiça, equidade, imparcialidade, e exerce o direito, porque havemos de vencer o último inimigo, a palavra diz, que é a morte. Nem a morte nos separa
porque ele já venceu por nós. Filhinhos, vós já sois mais que vencedores, aqueles que são gerados através do Evangelho. Sim, porque ainda que tiver 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho gera a família de Jesus, aqueles que não se retrocedem. Porque se retroceder, ele não tem prazer nestes, assim nos ensina a palavra. É necessário estar produzindo os bons frutos até o fim. Porque ele mesmo disse: vós estáis numa terra fértil, segundo ramos da videira, recebendo das águas cristalinas, da qual ele é a árvore plantada junto do ribeiro, e nós, sendo seus ramos, estamos numa terra fértil e recebendo as suas virtudes, adicionando as suas virtudes à nossa fé. E assim nós perseveramos, porque aqueles que estão segundo a terra fértil, recebendo as águas cristalinas que fluem do trono de Deus, a água transformada no vinho novo, vinho definitivo, estão produzindo independente, segundo os ramos naturais que dependem das estações do ano. Nós produzimos constantemente, independente das estações do ano. Assim, quando Jesus teve ali o contato naquela árvore onde só tinha folhas e não tinha o que produzir, não estava ofertando nada, ele disse: seca-te imediatamente, e assim se procedeu. Da qual ele nos ensina: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, da onde ele é o grão de mostarda que se tornou árvore grande, sendo menor e servindo, todos aqueles que perseverarem sendo seus imitadores, perseveram e são mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, estamos sempre combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, e obras de justiça, daqueles que não têm que se envergonhar das suas obras e se expõem as suas obras, porque a palavra nos ensina. Aquele que fala pelo Espírito, ele fala com ousadia e não covardia, porque ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e assim como em atitudes estamos sempre analisando e procedendo segundo o reino dos céus e a sua justiça, aonde somos galardoados. Bem-aventurado aqueles que seguem segundo aquele que está pronto e experimentado, aonde sempre as atitudes, seja as palavras em ações, estamos sempre sendo galardoados, porque andamos segundo agradando o Espírito ao invés de entristecer o Espírito. Estamos sempre no amor verdadeiro e jamais no fingimento, porque aquele que anda no fingimento, ele pode se fingir diante de homens, mas diante daquele que é onisciente, onipresente, está em todos os lugares e todo-poderoso para julgar qualquer obra, quer sejam boas, quer sejam más, da qual dele não se permite zombar. E assim, em mais um dia, ele é aquele que nos diz: eis que trago o galardão a toda carne, eis que trago juízo sobre todos os povos, línguas e nações. Eis que aplano os caminhos, eis que derrubo os montes e entulho os vales através do anjo do concerto. Eis que preparo um povo unido, disposto numa só fé, num só propósito, num só coração, num só espírito, espírito reto e inabalável, para buscar um pequeno rebanho, assim como trago juízo para os desobedientes e aqueles que não acatam as advertências do Espírito Santo, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.